Você sabia que Haruhime treina com a Lily? Basicamente, Haruhime decidiu aprender com Lily o papel de uma suporte. E com o tempo, após o treinamento, Lily começou até mesmo a dar responsabilidades para Haruhime, mostrando seu crescimento e que a Lily começou a confiar mais nela com essas coisas. E tudo isso porque a Haruhime queria ser útil para a família. Haruhime queria ser mais prestativa e por isso quis melhorar e treinar. E Lily abraçou isso de forma muito mais do que bem-vinda. Lily até mesmo treinou Haruhime como uma sucessora em potencial. E isso na época em que eles estavam se preparando para ir na expedição do 25º andar. Naquela época, Haruhime estava tão empenhada em aprender com Lily que Lily estava tratando como uma sucessora, como a próxima na linha de sucessão, como uma suporte da família. E ela estava pronta para passar esse bastão de suporte para Renate, porque as duas são não combatentes, embora elas saibam o mínimo para se defender, como uma é suporte barra comandante e a outra é literalmente uma suporte, já que a magia de Haruhime é puramente suporte, era melhor para elas serem suportes competentes do que apenas suportes normais. Se é que você entendeu, né? Porque a habilidade em si da Haruhime já é de suporte, então adiciona esse suporte. Tendo uma suporte, melhora ainda mais as coisas. Mas, além de ter feito esses treinos com Lily, Haruhime também treinou sua magia com Aisha na biblioteca, inclusive usando um grimório que a Aisha roubou do Hermes. Isso é muito bom, inclusive. Eu adoro quando ela rouba o grimório do Hermes e fala que ele nem ligaria pra isso, ou se ele liga, ela não se importa. Mas, acima de treinar sua magia com Aisha, ela também treinou seu físico e artes marciais com o Taki Mikazuchi e a Mikoto. E isso mostra que a Haruhime é muito persistente, ela realmente queria melhorar, ela queria se melhorar para a família. E isso deu resultados, como mostrado quando ela lutou contra o Anfisbaena. Ela mostrou sua competência e grande talento, provando sua determinação e, claro, força de vontade. Haruhime é a GOAT aqui, meus amigos. Mas, claro, além disso, muitas coisas em DAMATE você ainda não sabe. E eu vou contar isso pra vocês hoje, porque eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque está perdendo tempo. DAMATE é minha especialidade, e eu tenho um monte de vídeos, umas 3, 4 playlists só de DAMATE, e você está perdendo tempo se não assistiu elas ainda. Então se inscreve e vai assistir. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e hype aí, porque não custa nada. Em segundo lugar, você sabia que a magia de Daphne, embora poderosa, é como se fosse uma maldição para ela? Durante sua batalha contra Hogni no jogo de guerra, Daphne, que estava colocando em ação o plano de Lily ali, enquanto ainda era uma das últimas aventureiras na sua área, que estava de pé, já que todos os outros já tinham caído ou estavam muito distantes, ela precisou revelar sua cartada final, porque se ela não fizesse isso, ela não conseguiria comprar tempo suficiente. E ela ativou sua magia Laurus Wrath para conseguir superar os ataques brutais de Hogni. Porque isso aqui não era uma questão de acompanhar eles ou se defender deles, era uma questão puramente de aguentar. Ela sabia que ela não conseguiria fazer nada contra ele, então ela ativou sua magia para aguentar os danos o máximo que ela pudesse, porque ela sabia que ela ia apanhar. A questão era o quanto que ela podia apanhar. Mas claro, até isso só funcionou porque a Cassandra estava lá curando ela constantemente, porque sem a Cassandra nem isso funcionaria. E essa habilidade dela, Laurus Wrath, que é bem diferente de outras que já vimos, aumenta a resistência e defesa da Daphne, sendo principalmente eficaz se ela estiver exaurida e ferida, ou seja, aqui quanto mais ferida e exausta ela ficava, melhor a habilidade se comportava, o que chega a ser meio estranho, né, já que normalmente quanto mais exausto você fica, pior funciona. Onde ao ativar a habilidade, sua pele é transformada em algo que parece uma árvore, ganhando uma espécie de casca, e deflete alguns ataques dos inimigos, dando assim menos dano a ela. Porém, essa habilidade, se usada por muito tempo, tem um preço muito alto sobre o corpo da Daphne, muito alto. O próprio corpo dela vai começar a endurecer e então rachar, se quebrando, o que aumenta em muito mais os danos que ela recebe. Então, usar essa habilidade por muito tempo faz mais mal do que bem para a Daphne, é realmente um último recurso dela. Mas para combinar ainda com essa habilidade que causa danos ao próprio usuário, ela apareceu na fauna de Daphne quando ela estava sendo perseguida pelo Apollo no passado. Como sabemos, o Apollo persegue obstinadamente qualquer criança que cative sua atenção, e ele fez o mesmo com Daphne, e ela desenvolveu essa habilidade para se proteger naquela época, quando ela foi caçada pelo Apollo. Por isso que também ela não gosta de usar essa magia, porque isso a lembra daqueles tempos, e aqueles tempos não são bons para ela. Em terceiro lugar, você sabia que Freya sangrou no jogo de guerra? Porém, ela não se feriu nas mãos de um inimigo, muito pelo contrário, ela se feriu nas suas próprias mãos, literalmente, porque foi na mão que ela sangrou, na mão, no braço aqui mais ou menos. Como sabemos, durante o jogo de guerra, ela foi ficando cada vez mais e mais impaciente
e irritada, principalmente ao começar a ouvir os sentimentos de Horn em sua cabeça, os sentimentos de Sheer na sua cabeça. Quando eles foram transmitidos pra ela, ela ficou cada vez mais e mais irritada, incomodada. Onde quando as garotas do Benevolent Mistress chegaram ali, foi quando ela perdeu de vez a paciência e ordenaria que a sua família acabasse com eles rápido, que eles aumentassem o ritmo e fossem depressa. Onde aqui, a Freya, que estava irritada, bateu no seu apoio de braço. Sabe aquele trono de pedra que ela estava sentada? Então ela bateu no trono de pedra, e isso rasgou a pele dela, e ela começou a sangrar. Onde, diferente do anime, ela bateu, mas não aconteceu nada. E claro, ela começou a sangrar porque ao bater o braço, ela rasgou a sua pele. E ao mesmo tempo que ela começou a sangrar, o chão começou a tremer e o céu se encolheu diante da raiva da deusa. Todo o som ao redor deles desapareceu, e até mesmo os guarda-costas da Freya estavam em pânico, porque eles não sabiam o que fazer com a sua deusa tão irritada assim. E isso teria sido insano no anime, mas infelizmente eles cortaram essa raiva dela. Onde, obviamente, tudo isso era porque naquela época, Freya ainda se recusava a aceitar que Sheer era ela mesma, quem ela era. Ela se recusava a admitir que os sentimentos da garota eram seus sentimentos. Porém, depois ela aceita, como nós já vimos. Em quarto lugar, você sabe qual era a relação e os sentimentos de Ryu por Alice? Sabemos que Ryu admirava profundamente Alice e confiava nela mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Embora, de início, ao entrar na família, Ryu fosse bem cuidadosa com a Alice, ela não se aproximava muito bem dela não. Foi com o passar do tempo que ela realmente começou a passar a admirar e confiar em sua capitã, formando então um vínculo bem bonito entre as duas. E esse vínculo entre elas se mostrou ser estabelecido quando Ryu deixou a Alice tocar nela, porque Ryu é uma elfa e elfos não gostam de toques físicos. São apenas pessoas seletas que podem tocar um elfo com a permissão dele, e Ryu, como uma elfa, também não gostava de toques porque ela cresceu na floresta com os outros elfos. Então, quando ela deixou que Alice tocasse nela, mostrou o vínculo entre as duas. E, inclusive, Alice foi a primeira pessoa que Ryu deixou tocar nela. Alice não era apenas a sua capitã, mas era sua amiga mais próxima, e até mesmo uma espécie de mentora em certo sentido. Isso porque Alice ajudava a guiar Ryu através da incerteza, da insegurança. E por isso que, quando Alice morreu ao lado do resto de sua família, Ryu foi tomada por culpa e vingança, por raiva, por ódio. Ryu acreditava que ela falhou com todas elas e com seus ideais, com a sua justiça. Onde então, como nós vemos na quarta temporada, foi graças apenas à ajuda de Bell que ela pôde se recuperar disso, que ela pôde encontrar paz novamente e aceitar tudo o que aconteceu em seu passado e enfrentar seu passado novamente, o que por consequência permitiu que Ryu pudesse procurar os conselhos de Alice novamente e então imaginar o que a sua capitã diria pra ela. E é algo que nós vemos tanto na quarta temporada quanto agora na quinta, a Ryu se perguntando o que a Alice faria. Em quinto lugar, você sabia que as garotas do Benevolent Mistress têm um passado selvagem? O Noah no passado era uma mercenária, caçadora de recompensas que amava lutar diretamente contra seus inimigos, e assim ela criou um nome para si mesma enquanto lutava contra vários aventureiros. E nota-se que eles eram aventureiros de alto nível, tá? Ela não batia nos fracos, ela não gostava disso. Ela gostava de bater em quem era forte. E ainda por cima era invicta, então ela nunca tinha perdido. Isso pelo menos até ela conhecer os Gullivers. Um dia ela recebeu a missão de ir acabar com os irmãos. E naquela época ela era muito arrogante, porque ela nunca tinha perdido. Ela era forte e invicta, então ela achou que ela poderia tomar conta dos quatro. Mas o que ela encontrou foi um trabalho em equipe impecável e uma brutalidade sem limites, que fez eles não apenas descerem a porrada nela, mas eles desceram uma porrada sincera nela, onde ali depois de apanhar pra eles, ela se aposentou de ser uma mercenária. E por isso que não é à toa que neste arco, ela tem alguns encontros com eles, onde eles se provocam. No primeiro encontro, enquanto eles batem nela, eles falam que ela voltou pra apanhar mais, e no segundo, quando ela tem a vantagem, ela está feliz em descer a porrada neles, porque ele já tem esse passado onde eles se enfrentaram e ela apanhou muito. E naquela época, como mercenária, ela era chamada de Punho Negro, por causa das suas luvas. A Chloe, por outro lado, era uma assassina que contribuiu muito para com o submundo no passado. Ela nunca lutava de frente, diferente de Chloe, ela matava seus alvos pelas sombras, ela era uma assassina mesmo. Ela amava e tremia de alegria ao abater seus alvos, então sim, ela realmente gostava do que ela fazia. E naquela época, ela era conhecida como Gata Negra. Então sim, amigos, as duas têm um passado e
tanto. E é ainda melhor quando você percebe que elas não eram boas pessoas. E aí, além dessas duas, você para e pensa. A Anya era da família Freya. A Sheer é a Freya. A Ryu é uma ex-membro da família Astra, que é a Nikola Evlos. Só tem um monstro nesse bar. Só tem gente absurda trabalhando ali. E a Mia, que era a ex-capitã da família Freya. Então sim, só tem gente insana trabalhando no Benevolent Mission. Em sexto lugar, você sabe por que Bell cresce tão rápido e tudo em Damat acontece tão rápido também? Sabemos que na história, o motivo do crescimento acelerado de Bell é a Lyris Freeze, que concede a ele esse crescimento acelerado. Essa habilidade é incrível e poderosa que não apenas acelera seu crescimento, mas também se torna mais forte quanto maior forem os sentimentos do próprio Bell, fazendo assim ela funcionar melhor e ele ficar mais forte ainda mais rápido. E dessa forma, Bell se tornou um nível 2 em 1 mês e meio, um nível 3 em 1 mês, um nível 4 em 2 meses e um nível 5 em 2 meses e meio. Porém, existe outra razão para ele crescer tão rápido assim, chegando ao nível 5 em apenas 6 meses desde que ele chegou em horário. E isso acontece porque Omori, o criador de Damat, deseja deixar Bell com 14 anos durante a série. Essa aqui não é uma história como as outras, onde as coisas se desenrolam ao decorrer de anos, de muito tempo, e nós vemos os personagens crescendo junto com a história. O Omori quer manter Bell tendo 14 anos, porque isso tem uma certa importância para a narrativa. E por isso, a história tem que se manter enquanto Bell tem 14 anos, ele precisa crescer muito rápido, porque ele não vai ter tempo de crescer, amadurecer junto com a história, ficar mais velho junto com a história e ter experiências junto com a história. Não, ele tem 14 e a história se passa com ele tendo 14, então a história tem que ser rápida. É por isso que os eventos que acontecem, arcos e tudo mais, foram comprimidos para 6 meses até agora. Porque se você parar para ver mesmo, todas essas coisas que acontecem poderiam sim ser distribuídas ao longo de alguns anos. Mas não, elas foram extremamente comprimidas para serem rápidas, fazendo tudo isso acontecer em 6 meses e a vida de Bell ser como se fosse uma montanha russa. Sempre tem alguma coisa acontecendo, e ele tem poucos momentos de descanso. Dessa forma, time skips e mudanças não são necessários, porque todo o desenvolvimento que ele precisa tá ali acontecendo em tempo real. E é por isso que também faz sentido que o Omori já declarou que o próximo volume de Damat, o 21, é o começo do fim da história, é o começo do último arco, porque Bell tem apenas mais 6 meses tendo 14 anos. A obra se passou em 6 meses e ele tem mais 6 meses dentro dessa idade, ou seja, se tivemos toda essa história até agora em 6 meses, nos próximos 6 é a conclusão dela. Mas uma coisa que não mudou desde o começo e não vai mudar desde o final da obra é que Bell vai continuar sendo muito amado por garotas, seja a Freya, Ryu, até mesmo a Aiz e as outras, e neste vídeo eu comento um pouco sobre isso. Eu sei que você vai gostar, então checa aí que você não vai se arrepender. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos, e um grande obrigado aos membros por todo o apoio que vocês me dão, eu sou muito grato a todos vocês. Agora, fui.